Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Acho que agora vai dar certo a nossa aula. Meus queridos, nós hoje nos propomos a trabalhar a temática, a lição de hoje, como um pedido ousado de Paulo a Filemão. Então, puxa vida, ele fez uma carta só para fazer um pedido, né? Mas a gente vai ver que isso não foi um pedido normal, comum. Isso foi um pedido assim muito extraordinário. E a gente precisa entender por que esse pedido assim foi tão ousado, foi tão especial, ok? Essa é a proposta da nossa aula de hoje, é entendermos o que significou esse pedido do apóstolo Paulo ao escrever uma carta especificamente a uma pessoa. Volto a destacar que essa é uma carta que ele escreve para uma pessoa, que não é um líder da igreja, e com coisas específicas que não tem a ver com a realidade da igreja de uma forma geral, né? Então é uma coisa muito específica e esse é um pedido assim absolutamente especial, ok? Vamos lá. Primeiro a gente precisa relembrar algumas coisas que a gente viu na aula passada, tá certo? A posição do Onésimo como escravo fugitivo. O que significava isso? Lembrando para vocês que a gente viu, naquela época o escravo tinha condição de coisa e não de pessoa, né? Então a condição de res estabelecida no direito romano para o escravo era a mesma para o gado e para os animais de carga. Lembra disso? Então o nome do res, inclusive dado ao gado, ainda hoje em nossa língua remete a essa situação. A gente tem os reses, né? Então a condição do escravo era a condição de coisa, de animal ou coisa do tipo. Lembrando também que res ou coisa está em oposição à pessoa. A própria coisa não porta nem direito próprio. Do ponto de vista do direito romano, o escravo era um ser nulo, não tem nenhum tipo de direito. Sem personalidade, o escravo não podia ter família ou patrimônio. Só lembrando aqui que a gente viu a semana passada. Outra coisa também, o escravo poderia ser duramente castigado ao retornar da fuga, né? A gente já viu que o castigo para os escravos era uma coisa muito, muito comum. Então, se ele fizesse isso, se ele fizesse uma tentativa de fuga, ao retornar, ele seria duramente castigado por dois motivos. Primeiro, uma punição pelo prejuízo que ele causou ao seu dono, né? Durante aquele período que ele teve ausente, o seu dono teve um prejuízo, quer dizer, não deixou de produzir, deixou de ter algumas coisas que poderia ter tido, né? E outra coisa também, essa punição para ele, esse sofrimento que seria lhe infligido, era um reforço para evitar nova fuga. Então, o escravo precisa ter muita consciência de que se ele saísse de novo, a coisa ia ser mais arrochada ainda. Então, vocês imaginem a surra que esperava ele se ele retornasse de uma fuga, né? Outra coisa que a gente falou também na semana passada, que é muito importante, se o escravo fosse recuperado, para evitar nova fuga, o Senhor colocava no pescoço dele uma coleira, né? E a coleira com a expressão TQF ou teme que é fúgio, quer dizer, pare-me, eu sou um fugitivo. Então essa tabuletazinha ela foi encontrada pelos arqueólogos em várias cidades, que era o uso dos escravos fugitivos para que eles não tentassem uma nova fuga. E também a gente falou que se ele fosse recuperado, além da possibilidade de usar a coleira, ainda existia uma possibilidade um tanto mais grave ainda, que era a marca. Então, ele seria marcado como fugitivos, fuge ou fugitivos, ou simplesmente F. Então, imagine que um escravo fugitivo, ao retornar, ele poderia, possivelmente, ele iria receber severas punições físicas, ele poderia usar a coleira, né? E ele ainda poderia ser marcado como fugitivo. Então, essas coisas a gente viu semana passada. E aí é interessante que quando a gente vê essas coisas, né?
O natural é a gente falar assim, gente, que coisa monstruosa, que coisa absurda. Isso é um desrespeito ao ser humano, isso é um crime, né? Só que eu preciso que a gente entenda que tudo isso que a gente pode dizer em relação a esse tipo de coisa, isso aí é um anacronismo. Isso é uma coisa anacrônica, se a gente disser isso. A gente disser que isso era monstruosidade e tudo mais. Por que era um anacronismo? Porque naquela época era assim que, primeiro, eles não viam o escravo como pessoa. Eles viam o escravo como coisa. Então, aquilo, por exemplo, uma punição que eu fizer, por mais severa que eu fizer com o escravo, isso não tem nada demais. Por quê? Porque eu não estou fazendo com a pessoa, estou fazendo com a coisa. Né? Então, quando eu digo assim, isso é um desrespeito ao ser humano, mas esse escravo ele não era visto como um ser humano igual ao seu senhor. Ele era visto como uma coisa. Então, isso é uma coisa importante. Quando a gente fala assim, a gente olha com os nossos olhos de hoje e diz que aquilo ali era um absurdo, era uma monstruosidade, então, na verdade, aquilo ali era como as pessoas viviam. E eles viviam isso como uma coisa absolutamente normal, natural. Né? Então, o que eu quero dizer é que quando Filemão recebesse Onésimo, se ele fosse dar uma surra nele, se ele marcasse ele, isso não era uma coisa desumana para aquela época. Isso é uma coisa absolutamente normal, absolutamente aceitável. Por isso que a gente precisa ler a história entendendo o contexto, senão você vai fazer algumas afirmativas anacrônicas. Isso é uma coisa muito comum das pessoas fazerem, né? Ah, é um monstro. Sim, mas aquilo ali era como o mundo acontecia, né? E aí, entendendo que essas coisas que iriam acontecer com o retorno de um escravo fugitivo eram coisas absolutamente normais, naturais, vistas pelas pessoas de forma absolutamente normal, né? Paulo vai fazer um pedido que eu diria que é o mais delicado dos pedidos do apóstolo Paulo. Exatamente, entendendo esse contexto, essa realidade, que esse pedido de Paulo, que talvez para nós hoje pudesse ser uma coisa, puxa, normal, natural, banal, mas para aquela época, para aquele contexto, era um pedido muito ousado, muito absurdo, né? Digamos assim. Paulo intenta, a gente já viu que ele resolve retornar Onésimo para Filemão. Olha, vou mandar você de volta para o seu dom. Né? Mas isso vai corresponder a quê? Tem todas essas possibilidades que a gente já viu. Né? Mas Paulo diz assim, não, Filemão, Onésimo, mas eu vou mandar uma carta para você. Eu vou mandar uma carta com um pedido especial para você. Então ele escreve essa carta a Filemão. E aí, eu queria que vocês pensassem no seguinte. Volta aqui só um pouquinho. Quando você quer fazer um pedido especial a alguém, quer dizer, um pedido que não seja banal, um pedido que aquela pessoa não tem nenhum tipo de obrigação de atender. Um pedido que, digamos assim, é inesperado. Puxa, como é que você faz um pedido desse para mim? Então, quando você faz um pedido assim, né, normalmente, vamos dizer, a gente começa rodeando, né? Ninguém vai assim, falando, eu quero isso, eu quero te pedir isso. Você vai rodeando, você vai, né? E é interessante que é exatamente isso que acontece com Paulo. Paulo, quando escreve a Filemão, ele não escreve nas primeiras linhas, Filemão, eu queria te pedir isso aqui. Não. Como é que acontece? A gente vai ver que Paulo começa tecendo elogios a Filemão. Os primeiros versículos, ele agradece a Deus pela vida de Filemão, lembra dele nas suas orações e elogia ele, né? Ouvir falar do amor e da fé que você tem para com o Senhor e para com todos os santos. Puxa, né? Então, e aí ele continua, para que a comunicação da tua fé se torne eficaz. Tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti os corações dos santos são reanimados. Então Paulo vai ali tecendo vários elogios a Filemão, né? Então vai ali tecendo os elogios. E em determinado momento, o apóstolo Paulo vai e diz assim, pelo que, embora eu tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, eu prefiro rogar-te,
Então, nesse momento, ele vai começando a chegar assim, o que eu estou descrevendo? Eu estou descrevendo porque eu quero te fazer um pedido. Na verdade, eu teria liberdade para te mandar, mas eu não vou mandar, eu vou pedir. Né? E é o pedido que ele diz assim, eu prefiro rogar-te por esse teu amor. Esse teu amor. O pedido dele é baseado no amor. Que amor é esse? Está no versículo 7. Ele diz assim, pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido redimidos. Então, ele tem um amor muito grande, né? E é esse amor que o apóstolo Paulo vai fazer o pedido em nome desse amor. Que amor é esse? Versículo 5 ele diz, falar do amor e da fé que você tem para com o Senhor e para com os santos. Então, o pedido de Paulo, talvez você comece a dizer, vale, que pedido é esse? Porque, então, é um pedido, ele roga por esse amor que Paulo tem por Jesus e pelos santos. Então, você imagina que é um pedido assim, puxa vida, eu estou até com medo, o que ele vai pedir, né? E aí ele fala assim, eu podia te mandar, mas eu vou te pedir por esse amor que você tem a Jesus e aos santos. A palavra para rogo, para pedido, né? É apelo, do grego parakalô. Então eu vou fazer um apelo para você, eu vou fazer um pedido especial para você, eu vou fazer um rogo. E aí esse pedido ele começa a ficar ainda mais dramático. Por quê? Porque o versículo 9 Paulo diz assim, eu quero te pedir por esse amor, sendo eu, como Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então vocês imaginem que o pedido ele começa a ficar cada vez mais dramático. Então é uma solicitação em nome do amor que ele tem. E é um pedido, ele diz assim, olha, quem está pedindo não é o apóstolo Paulo. Quem está pedindo é um velho. Interessante quando ele diz, né? Eu, Paulo, o velho. Né? É como se dissesse assim, você não vai pedir você não vai negar um pedido a um velho. E é importante que a gente entenda o valor que o velho tem na sociedade antiga. Né? É diferente de hoje, que muitas vezes o velho é alguém com pouco valor, né? Mas na sociedade antiga o velho tinha muito valor, tinha muita importância. Então Paulo vai dizer assim, você não vai negar um pedido a um velho. Quem está te pedindo é um velho, Paulo o velho. E ele diz mais, eu sou velho e prisioneiro. Então, irmãos, percebam o quanto que Paulo dramatiza o seu pedido. Né? Então eu quero te pedir, eu um velho e eu um prisioneiro. Tipo assim, você não vai negar um pedido a um velho, quer dizer que já está no fim da vida, e a um prisioneiro, que pode morrer a qualquer momento. Né? Então vejam quanto que o pedido do apóstolo Paulo, ele é revestido de importância, de cuidados, né? É aquele pedido que você faz de forma muito sensível. Não é o pedido que você diz assim, fulano, eu preciso te pedir isso aqui, me ajuda nisso. Não, é um pedido assim, rapaz, eu podia te mandar, mas eu não vou te mandar, eu vou te pedir. E eu vou te pedir em nome do amor que você tem a Deus e aos irmãos. E você não vai negar um pedido a um velho e a um prisioneiro. Né? Então vocês imaginem o quanto que Paulo dramatiza aí esse pedido que ele vai fazer. E agora ele vai chegar, depois que ele reveste todo esse pedido de um manto assim de mistério. Puxa, Paulo, fala que pedido é esse? E aí ele vai dizer, eu quero te pedir pelo meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões. Ele não começa dizendo assim, eu quero te pedir para aquele escravo que fugiu, você lembra daquele escravo? Não. Ele vai dizer que ele vai pedir pelo filho dele, Onésimo, que ele gerou nas suas prisões, o qual outrora te foi inútil, mas agora a mim e a ti é muito útil. Vamos comentar exatamente cada um desses trechos. Eu te torno a enviar a ele, que é o meu próprio coração. Eu quero pensar com vocês essas três sentenças. Esse pedido que Paulo faz é um pedido tão dramático e é um pedido envolvido com tanta coisa que ele faz assim com muito cuidado. Né? Primeiro ele já teceu uma série de elogios para o Filemon, e agora ele diz que poderia mandar, mas não vai mandar, vai pedir. E agora ele diz que esse pedido é um pedido de um velho, é um pedido de um prisioneiro, e o pedido é por Onésimo, que ele não vai dizer que Onésimo é o teu escravo, mas ele vai dizer que Onésimo é meu filho. Né? Vamos lá.
Antes, eu queria só lembrar para vocês uma coisa importante, né? Vou mostrar aqui. Paulo, em muitos lugares, ele dá ordem, né? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Por exemplo, em 1 Coríntios 5,13, Paulo não pede aos irmãos de Corinto que expulsem um determinado irmão que é imoral. Ele diz assim, expulsem esse imoral do vosso meio. Isso não é um pedido, é uma ordem. Então Paulo tem autoridade apostólica para ordenar as coisas. E aí eu queria que vocês percebessem quando Paulo ordena e quando Paulo pede. Por exemplo, essa ordem que ele deu aqui em 1 Coríntios 5,13, ordena expulsar o indivíduo, é o que estava acontecendo. Estava acontecendo que havia uma determinada conduta na igreja em relação ao irmão, que Paulo diz que essa conduta, nem ainda entre os gentios, ela é uma conduta aceita. Então estava havendo dentro da igreja uma conduta que era socialmente inaceita, inclusive pela sociedade de uma forma geral, né? E aí Paulo ele não vai fazer um pedido para os irmãos em nome do amor de Cristo. Ele vai simplesmente dizer uma ordem, olha, expulsa esse indivíduo, né? Porque há um escândalo, inclusive, generalizado pelo que ele está fazendo. E Paulo tem essa autoridade apostólica. Mas eu queria que vocês percebessem, a gente já começa a ver a nuance da diferença entre uma conduta inaceita socialmente, e aí Paulo vai dar uma ordem, e um pedido que ele faz para que alguém faça alguma coisa que, pela ordem social, ela seria uma coisa estranha, ela seria uma coisa diferente. Por quê? As pessoas na verdade aceitavam que um escravo que retornasse, ele retornava como escravo, ele apanhava, ele tinha marca, ele usava coleira. E Paulo vai fazer um pedido que, puxa, não faça isso com o cara, né? E isso não é, ele não pode dar uma ordem, por quê? Porque as pessoas, na verdade, entendiam, diante de toda a sociedade, que isso era normal. Então Paulo vai fazer um pedido. Inclusive é importante que você entenda que nós já vimos que à medida que Paulo escreve essa carta a Filemon, que é uma carta pessoal, ele também escreve uma carta à igreja de Colossos. Então, para essa cidade de Colossos vão vir duas cartas, uma para a igreja e uma para uma pessoa. Então Paulo poderia, por exemplo, mandar nessa carta à igreja de Colossos, olha, receba o irmão Onésimo, etc e tal, mas o que está acontecendo ali é que o que está em jogo não é uma orientação e uma determinação à igreja, é uma conduta que precisa ser feita, é uma conduta que precisa ser assumida, levada pelo amor, que não é uma ordem, que não é um mandamento, é algo que o amor faz. Isso é uma coisa muito importante da gente entender. Por isso não é uma ordem, por isso não é um mandamento, é um pedido. Vamos lá. E aí a primeira coisa que eu quero que vocês analisem é quando Paulo faz o pedido, ele diz assim, rogo-te por meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões. Olha só. Onésimo, como escravo, até então ele era uma coisa, né? A gente viu que um escravo ele não pode ter família, o nome dele, inclusive, é um nome de coisa, é útil, mas seu nome é útil, né? E, no entanto, Paulo já começa, lembrando que Paulo é um cidadão romano, né? Possivelmente não era rico, mas é um cidadão romano, e Paulo olha para aquele rapaz e não olha para ele como coisa, ele olha para ele como filho. E a expressão que ele diz para o Filemon o meu filho Onésimo que eu gerei em minhas prisões. Então, pensa agora na diferença que Paulo está lidando com esse escravo. Paulo lida com esse escravo como filho dele. Ele é um cidadão romano, né? Então, nesse momento, Paulo vai
puxar o status social de Onésimo de coisa para gente, para pessoa. Filho, é meu filho Onésimo. Isso já é uma coisa impactante, tá certo? Então, quando o Filemão recebe essa carta, ele quer pedir por quem? Pelo filho dele. Puxa, mas Onésimo é um escravo, é uma coisa. E Paulo está dizendo que ele é o meu filho, né? Percebe? Então, Paulo não está pedindo por uma coisa, porque por uma coisa ninguém pede nada, né? Você não pede, olha, eu queria pedir pelo jarro, né? Não. Mas por uma pessoa, sim. Então, eu quero te pedir pelo meu filho Onésimo. E aí, Paulo também faz um trocadilho que é interessante, né? Isso é interessante aqui. O qual outrora te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Paulo faz o trocadilho, é uma coisa muito usada para trazer um pouco de humor, né? Uma descontração, digamos assim. O nome de Onésimo quer dizer útil. Existe um outro nome grego, que eu acho que eu já falei aqui outro dia, que é Chrestos, que também quer dizer útil, tá certo? E nesse momento, Paulo diz assim, olha, Onésimo, ele já foi inútil, agora ele é útil. E aí ele vai usar vai falar do Onésimo, útil, né? E vai usar o útil e inútil com uma outra palavrinha grega que é Chrestos. Chrestos quer dizer útil. E ele diz assim, antes ele te foi inútil, ele foi achreston, sem utilidade, achreston. Agora ele é útil para mim e para você. Ele é euchreston. Então Paulo vai usar esse trocadilhozinho, né, com o próprio nome de Onésimo, né, para falar de, puxa, o cara que já foi inútil, agora ele é útil para mim e para você, né? Esse trocadilho em grego é interessante. E aí Paulo vai dizendo uma coisa assim mais forte. Ele já está dizendo que ele é filho dele, né? Filho de Paulo. E agora ele está dizendo uma coisa ainda que é mais forte ainda. Eu vou te mandar ele que é o meu próprio coração. Olha, irmãos. Primeiro, o cara era uma coisa, né? Agora Paulo diz que ele é o meu filho. E agora Paulo diz que ele é o próprio coração de Paulo. A ele que é o meu próprio coração. Essa expressão grega para coração é splarna. As minhas entranhas. Fala da interioridade. Então, eu estou mandando ele para você. E ele é o meu próprio interior que está indo para você, né? Meus irmãos, vocês estão percebendo que Paulo está cercando de toda forma para que esse pedido dele ele não seja negado. E que pedido é esse? A gente ainda não sabe que pedido é esse. Mas a gente já está sabendo que Paulo está se cercando de elogios a Filemão. Paulo está dizendo que eu podia ser uma ordem, mas não é uma ordem, é um pedido. E esse pedido, esse rogo é em nome do amor que você tem a Deus e aos seus irmãos. E esse rogo diz respeito a não um escravo, mas a um filho meu, né? E esse filho que já foi útil, inútil, foi inútil, agora é útil. E eu estou mandando ele para você e ele é o meu próprio coração. E Paulo amarra assim de uma forma muito forte, né? Puxa vida, é as entranhas de Paulo que está chegando ali. É o interior de Paulo. O rapaz está vindo como o próprio Paulo. Como se fosse assim, a alma do Paulo, digamos assim, né? É ele que está indo aí, a minha alma. Isso é muito forte, né? E aí Paulo diz, eu quisera retê-lo comigo para que em teu lugar me servisse nas prisões. E esse texto é interessante, que é assim, se você estivesse aqui, você estaria me servindo. Você como cristão, você é rico, mas você estaria me servindo. E você não está, mas ele está aqui. Ele está servindo a mim em seu lugar. Nesse momento, Paulo sabe que Filemão reconhece o valor de Paulo, né? E aí ele diz, eu queria que ele ficasse comigo, para que ele me servisse em seu lugar. Essa expressão é muito interessante, né? Porque eu estou falando de um escravo, e Paulo coloca esse escravo no mesmo patamar social e funcional de Filemão. Então, ele está aqui servindo em teu lugar. Se você estivesse aqui, é como se você estivesse me servindo também, mas você não está, então ele está. Isso é importante. Mas sem o seu consentimento, nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo. Quer dizer, eu podia querer que ele ficasse aqui,
né? Mas eu quero que, se ele ficar aqui, ele fique com o seu consentimento, para que não seja por obrigação. Eu acho muito interessante o quanto que Paulo vai trabalhar nessa carta a Filemon sobre a questão de fazer alguma coisa por obrigação. Ele disse, eu podia mandar, mas eu vou pedir, para que você não faça alguma coisa por obrigação. E agora ele está dizendo assim, sem o teu consentimento eu não quis fazer nada, para que o benefício que acontecer não seja por força, não seja por obrigação, mas seja espontâneo. Então, a espontaneidade da vida cristã é muito importante aqui em Filemon. O quanto que nós fazemos por obrigação ou nós fazemos espontaneamente, algo que vem do nosso coração, né? Vamos lá. E aí Paulo manda o rapaz de volta, né? Eu estou mandando ele, é o meu próprio coração, né? Mas o pedido ainda não aconteceu. Sim, Paulo, mas o que é que você quer? Você está mandando esse rapaz, você está dizendo que ele é seu filho, que ele já foi inútil, agora é útil. Você está dizendo que ele é o próprio coração seu que você está mandando, o seu interior, sua alma que você está mandando. Mas assim, o que você quer que eu faça com esse rapaz? E aí vem o pedido de Paulo, que esse é sim o pedido mais ousado e mais estranho que o Filemon pudesse imaginar. E aí ele diz assim, porque eu sei que ele se separou de ti por algum tempo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, que eu sei que ele é um escravo fugitivo, ele fugiu de você, está fugindo há algum tempo. Mas eu quero que você receba ele não como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, quer dizer, meu irmão, mas também de ti, tanto na carne como também no Senhor. Aí, irmãos, é um negócio complicado. O que Paulo está querendo? Paulo está querendo que Filemon receba Onésimo, não como escravo, não como uma coisa. Ele já está dizendo o seguinte, para mim ele é um filho amado, é o meu próprio coração, certo? Mas eu quero que você receba ele como um irmão. O irmão, não quero que você receba ele como escravo, como coisa. Eu quero que você receba ele como irmão. E irmão não apenas meu. Ele é meu irmão, ele é meu filho, é meu irmão. Mas eu quero que ele receba ele como seu irmão. Né? E aí ele inclusive, ele faz uma expressão interessante. Tanto na carne como também no Senhor. Então, assim, o que ele está dizendo? Eu quero que você receba ele como sua família. Como seu irmão de sangue. Eu quero que você receba ele como irmão no Senhor, quer dizer, irmão em Cristo, né? Mas também como irmão de sangue. E aí, irmãos, isso é um pedido que nós haveremos de convir, que é um pedido extremamente complexo. Como que eu vou pedir a um dono de escravo, que o escravo foi fugitivo, que agora ele recebe esse escravo, mas não como o escravo dele? Que eu deveria, inclusive, dar uma surra enorme, que eu deveria marcar ele, botar uma coleira. Mas eu quero que você receba ele como seu irmão. Eu quero que você receba ele não como irmão em Cristo. Eu quero que você receba ele como irmão de sangue, como sua família de fato. Os irmãos percebem o quanto que é usado esse pedido, nesse contexto romano que a gente está estudando? O quanto que esse pedido é assim, inusitado. Estamos diante de um pedido ousado, inusitado. Estamos diante de uma coisa que qualquer regra social romana entenderia como um pedido louco. E é esse pedido que o apóstolo Paulo vai fazer. Eu não quero que você receba ele como coisa. Eu quero que você receba ele como irmão amado. Irmão em Cristo, no Senhor, e irmão na carne, irmão de sangue, família. Quer dizer, se Arquipo é teu filho, então receba ele como se você estivesse recebendo Arquipo, como se fosse seu filho mesmo. Os irmãos acham que isso é um pedido simples? E por que esse pedido? Por que esse pedido ele é um pedido que precisa ser voluntário?
Quer dizer, ele tem que tocar o coração de Filemon e o Filemon receber realmente Onésimo dessa forma. Porque, irmãos, você não trabalha relacionamentos com ordem e com mandato. Você não diz assim, ame ao seu irmão. Você não diz simplesmente assim, você tem que gostar de alguém. Isso não existe. Isso tem que ser voluntário, coração. E é interessante também que nós não estamos, esse relacionamento que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de um relacionamento que ele precisa ser refeito em outras bases. Quer dizer, ele não é simplesmente voltar aqui, trate bem do seu escravo, não. Ele vai voltar e não vai ser visto como escravo, ele vai ser visto como família. Isso é uma coisa bem diferente. Quer dizer, nós vamos rever o relacionamento, mas rever de outro nível, outra instância. Instância familiar. E aí, nesse momento ele fala como irmão em Cristo e como irmão no sangue. Então, pense nesse indivíduo não mais como coisa, mas como irmão amado. E aí ele continua dizendo assim, pois se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Veja que o apóstolo Paulo vai reforçar muito. É um pedido que precisa ser muito reforçado, é um pedido tão inusitado que ele tem que ser o tempo todo pisado. Puxa, receba ele. Se você entende que eu sou seu companheiro, que eu sou seu amigo, pois receba ele como se você estivesse recebendo a mim mesmo. O que é uma coisa complexa, que ninguém esperava uma coisa dessa. E se ele te fez algum dano, porque possivelmente o Onésimo fez algum dano financeiro para ele, causou algum prejuízo, lance-o na minha conta. Eu, Paulo, de meu próprio punho, o escrevo, eu vou pagar isso. Eu pagarei de meu próprio punho, eu estou escrevendo. E aí ele disse, sim, meu irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor, reanima o meu coração em Cristo. Esse pedido é reforçado muitas vezes, né? Se você fizer isso, você vai trazer regozijo ao meu coração. Se você fizer isso, você vai trazer alegria ao meu coração. Isso não é o que ninguém espera, Filemão. Ninguém espera que você haja assim com Onésimo. Mas eu estou te pedindo isso. Eu estou te pedindo para que você traga alegria, regozijo ao meu coração, reanime o meu coração em Cristo. Faça isso, isso vai trazer uma alegria. E aí, nesse momento, ele vai ainda reforçar isso. Eu estou escrevendo, confiando na tua obediência. Eu estou fazendo esse pedido, mas eu sei que você vai obedecer. Não porque é uma ordem, mas porque o amor que tem no teu coração, sabendo que você vai fazer ainda mais do que eu peço. E ao mesmo tempo, prepara-me pousada, quer dizer, eu vou aí estar com você, eu vou aí me hospedar com você. E eu sei que você vai fazer isso para mim. Meus irmãos, eu já quero me aproximar do final da nossa aula. Essa aula é para a gente refletir, tá certo? Desse pedido, que é muito inusitado. E eu disse para vocês que com a carta que foi enviada a Filemon, foi também enviada uma carta à igreja de Colossos. É a carta que nós temos aos Colossenses. E nessa carta, Paulo dá uma orientação geral aos senhores de escravos. Ele diz, senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. A ordem de Paulo é que trata os escravos com justiça e imparcialidade. A carta a Filemon não é uma ordem para ser tratado com justiça e imparcialidade. Porque se fosse para ser tratado com justiça, o Onésimo ia levar uma surra, ia usar uma coleira. Talvez levasse uma surra menor, digamos assim, né? Mas a ordem é que ele seja tratado com amor. É um pouquinho diferente. E aí não é uma ordem, é um pedido, né? Uma outra expressão que Paulo usa escrevendo aos Colossenses é assim, Onésimo, que é um de vós, irmão fiel e amado. Paulo está dizendo para os Colossenses, de uma forma geral, que o irmão Onésimo é um de vocês. O irmão Onésimo não é uma coisa. E nesse sentido, é isso que vai trazer para o escravo romano uma dignidade nova. Dentro da igreja, o escravo romano não é uma coisa, ele é um irmão, ele é um ser humano, ele é uma pessoa como os outros, né?
Aos Efésios, Paulo faz uma outra exortação também aos senhores de escravos. E ele diz, eu até acho que coloquei isso na aula passada: senhores, fazei o mesmo com eles, com os escravos, deixando de ameaçá-los, sabendo que o Senhor, que é o Senhor tanto deles como o vosso, está nos céus e não faz diferença entre as pessoas. O apóstolo Paulo está o tempo todo querendo dizer que essa diferença que os homens fazem não é a diferença que Deus faz, né? A gente depois vai conversar um pouco mais sobre isso. E aí, queridos, eu quero terminar refletindo sobre esse apelo de Paulo, um apelo inusitado, um apelo diferente. Um apelo que não é uma ordem, é um mandamento. Olha, você vai fazer assim, isso, assim, assim, assado. Não. Esse apelo é o apelo ao amor e à fé que se tem para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. E é em cima desse apelo a esse amor que ele vai fazer com que, vai pedir com que Filemão receba esse rapaz não como escravo, mas como irmão amado. Irmão, inclusive, na carne, né? Eu queria que você pensasse no mundo que nós estamos vivendo hoje. Muitas vezes as pessoas esperam que líderes deem ordens, que líderes mandem alguma coisa, né? Tem coisas que, enquanto líderes cristãos, nós realmente damos ordem. Temos autoridade para isso. Mas tem coisas que nós não damos ordem. Tem coisas que nós pedimos, que nós rogamos. Eu preciso que nós entendamos que é isso que deve nortear as nossas ações e atitudes. Eu penso que o amor, a fé que se tem com o Senhor Jesus e para com todos os santos é algo que deve nortear a nossa vida. É algo que deve nortear as nossas ações. Eu estava pensando que ontem bateu uma pessoa na minha porta pedindo alguma coisa e eu fiquei pensando quantas pessoas hoje estão precisando de alguma ajuda. Quantas pessoas hoje estão precisando, e aí quando eu falo de pessoas que estão precisando de ajuda, eu estou falando de nossos parentes, eu estou falando de nossos amigos, eu estou falando de pessoas também desconhecidas. Nós estamos num mundo hoje que nós precisamos ajudar um ao outro. E isso não precisa ser uma ordem que eu diga. Isso não precisa, olha, você tem que fazer isso. Isso tem que ser uma coisa que vem de dentro do nosso coração. Eu posso não conhecer a pessoa, mas tá aqui fulano, nem te vi, nunca me vi na minha vida, você está precisando de ajuda, eu estou te ajudando. É isso, é esse amor que a gente faz porque ele tem a Jesus e com as pessoas. Isso é uma coisa importante, que cada uma das nossas ações, ela precisa ser norteada por isso. Pelo amor que nós temos a Cristo e aos santos. Será que é isso que tem norteado as nossas ações? Ou será que nós estamos esperando um mandamento específico? Você tem que fazer isso. Você deve fazer isso. Será que a espontaneidade não pode nascer nos nossos corações? E eu quero finalizar lembrando de um texto do Antigo Testamento, Zacarias, que diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Na era do Espírito Santo age na igreja e age nos nossos corações, nós somos movidos pelo Espírito Santo. Não é por uma força, não é por uma imposição, mas é pelo Espírito de Deus que está nos nossos corações. Aquele pedido de Paulo não existia similar nas regras romanas. Ninguém era obrigado a receber um escravo fugitivo como seu irmão. Ninguém era obrigado. Mas esse pedido é um pedido que é movido pelo amor que o Filemão tem a Deus e aos irmãos. Ele vai ver aquele irmão, aquele que já foi uma coisa e agora é uma pessoa, é seu irmão em Cristo, como alguém que é sua família. Eu tenho certeza que o Filemão atendeu o pedido do apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Continuaremos na próxima semana. Espero você. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida através dessa palavra.